Hoje nós faremos a leitura de um texto. É um texto que eu escrevi para minha newsletter, especialmente, né? Mas eu acho que ele é muito importante de ser divulgado, porque o tema dele é muito atual. É o tema da filosofia brasileira contemporânea. Então eu vou fazer aqui a leitura dele, né? O título é Sobre Subir Degraus, Manifesto por uma Filosofia Olaviana, de Olavo de Carvalho, analítico-sistemática. Introdução. Diz Veríssimo Pai, no prefácio àquela obra que marcará a fase inicial de sua redação no romance brasileiro, de virtude cosmopolita e saxã, ainda que ambientada na apequenada à época capital gaúcha, que, no fundo, eu talvez seja um pintor frustrado que, não tendo conseguido aprender o ofício, hoje se contenta com pintar com palavras. De minha parte, posso dizer com certa grata infelicidade, um tiquinho de falsa modéstia, que não tenho sequer os dotes ou estudos literários suficientes para pintar com palavras. O tema que pretendo tratar neste texto ganharia contornos melhores na pena de um veríssimo, mas o clima que empesteia esta redação não afetava como afeta a mim e a outros estudantes pobres. Pobres de amor, pobres de virtude, pobres mesmo de um clima estudantil. Que é um ambiente sem seu clima, sem o seu meio, é mero vácuo e inocuidade, eis o ambiente que circunda o estudante conservador brasileiro. Esta criatura nasceu, todavia, dessa inquietação mesmo. Diz-nos Olavo de Carvalho. Desde que comecei a ler livros, meu sonho era um dia emergir no meio social culturalmente depressivo e ter um círculo de amigos com quem pudesse conversar seriamente sobre arte, literatura, filosofia, religião, as perplexidades morais da existência e a busca do sentido da vida, o ambiente necessário para um escritor desenvolver sua autoconsciência e seus talentos. De centenas de biografias de escritores e todos eles tiveram isso. Nunca realizei esse sonho, nunca tive esse ambiente estimulante. Por volta dos 40 anos entendi que não o teria nunca e decidi que minha obrigação era fazer tudo para que outros o tivessem. Toda a minha atividade de ensino é voltada para isso. É com profundo desprezo que ouço gente dizendo que o objetivo dos meus esforços é criar um movimento de direita. Fecha a citação. As notas de rodapé estão na minha newsletter e eu não vou lê-las aqui porque seria muito truncado. Segue então o texto. Longe de mim querer perpetuar qualquer interpretação programática, já tão ingratamente reproduzida na academia, da obra carvaliana. Ao contrário, até. Não obstante, é possível dizer que, além de responsável pela maiêutica que lhe pariu, também o for Olavo pela situação em que foi deixada, como uma criança deixada ao léu, a fim de que possa entrosar-se com os demais. Todavia, o parquinho intelectual brasileiro é punitivo, tem baixíssima receptividade e, como todo ambiente infante, sofre do voluntarismo, da crueldade dos bem-nascidos. Esse termo aqui, os bem-nascidos, ele é da genealogia da moral, só para saber, né? É o Nietzsche que usa ele. Eu achei interessante fazer essa citação. Enfim, continuando o texto, a criança é, por natureza, cruel, inocentemente cruel. Se posso e sinto que devo tratar deste tema, devo tratá-lo com aquele rigor crítico que é tão pertinente a um campo de estudos. Usemos um estudo de caso análogo, a fim de melhor compreender o status questiones do que se chama olavismo, olavianismo, carvalhianismo, etc. Ser por exemplo, pré-crítico hoje em dia, por mais sofisticado que seja seu pensamento, por mais vanguardista que você seja dentro de seu respectivo paradigma, é uma experiência curiosa, pois vê-se, nessa situação, um movimento mercante das ideias. Uma tendência, neste caso, uma filosofia, substitui a outra, não por ser melhor, não por refutá-la,
necessariamente, mas antes o supera. É por uma moda, por uma tendência, por uma experiência estética no sentido próprio do termo, uma informação nova que se lhe afigura mais formosa e tentadora. A superação de um paradigma nunca se dá por sua efetiva refutação, pois, assim sendo, você está ainda mesmo dentro dele. Se estar ainda numa dialética interna. A superação é estética. A história da filosofia é estética. E por isso mesmo é tão humana, é tão social. E quanto às artes, os quadrinhos, o cinema e a moda, uma filosofia viva deve ser trabalhada internamente. É dever daqueles que estão dentro de uma tradição continuá-la, não de forma subserviente, hagiográfica, não através de tão somente panegíricos ou sonetos póstumos. O continuador de uma tradição deve observar de forma ainda mais crítica os próprios costumes, as próprias ideias, os próprios conceitos. É sua função primária ser o mais rigoroso crítico daqueles que o antecederam. É dentro da crítica de uma tradição que ela se mantém viva. É nesse sentido que encaminho a proposta deste texto. Diz-nos Leibniz que se alguém reduzisse Platão a um sistema, prestaria um grande serviço ao gênero humano. E de fato, o sentido que o racionalista incute na acepção do termo sistema, na carta em que escreve tal adágio, é um sentido matemático. Isso é inegável. Ou, pelo menos, a leitura de sua obra enquanto todo implica tal lente hermenêutica. Todavia, mesmo na sistematização matemática dos racionalistas, dorme em si uma verdade da filosofia enquanto filosofia. É por assim dizer, como queria Aristóteles. Essa semente de filosofia nos indica um ser sistema enquanto ser organizado. Um sistema de filosofia do qual se pode derivar teoremas de um axioma. Não é nada problemático e não é nenhum fetiche. A ideia de ser sistema tem pretensão de abordar a realidade toda apenas enquanto axioma. Os teoremas são infinitos pela própria natureza do objeto. É isso que ocorre em toda a história da filosofia. O próprio Olavo só não o fez por temperamento, mas nos legou índices para que assim possa ser feito. Toda a filosofia, querendo ou não, é ao mesmo tempo sistêmica e aporética. Inspira-se, de um lado, na busca de unidade, respeita, de outro, a heterogeneidade dos problemas e a variedade das ocasiões. Nesse sentido, a ideia de que a filosofia não pode ser sistema, de que o sistema é um fetiche dos filósofos, implica na afirmação absurda de que o conhecimento não pode ser organizado. É negar a própria essência das ciências, isto é, a organização sistemática do conhecimento. Uma organização é sempre isolada, claro, mas sistêmica quanto à organização de algum plano da realidade. A epistemologia, a estética, a ética, a ontognosologia, a gnosiologia em si, enfim, etc. Que podem e devem ser coadunados na unidade do real. Afirma, por exemplo, São Tomás, serem as ciências escravas da filosofia, esta partilhando de igual relação com a teologia. Isso é um sistema, eminentemente. Uma filosofia sistemática não implica e nem poderia num sistema fechado em si mesmo. Realidade que sequer pode ser aritmética. E não conheço nenhum autor sério que tivesse pretensão de esgotar o conhecimento. A própria noção de sistematização é a organização do conhecimento acumulado. Um dos piores erros do Olavo foi o problema do método na sua filosofia e o desprezo pela sistematização dela, labor que ele legou aos seus alunos, querendo ou não. Esse é um dos pontos nevrálgicos da falha do professor Olavo, que pouca gente parece querer criticar seriamente, sistematicamente. Um argumento muito corrente
contra a sistematização do método filosófico é o de que o próprio Aristóteles não descreveu analiticamente. O Olavo usa também. Não nesse sentido, mas o usa. Todavia, como bem ensina o muitos especialistas Jonathan Barnes, e para não dizer uma boa parte do consenso dos estudos especializados em Aristóteles, concorda que a obra dialética poética é uma coleta de dados. Se enxerga por uma hermenêutica dos 4 discursos, por assim dizer, fica ainda mais evidente. O estagirita traz a opinião dos sábios anteriores a ele, dos argumentos contemporâneos, etc., e faz um choque de retóricas até chegar a princípios mais ou menos verdadeiros, prováveis, que produziriam, caso tivesse tempo para tanto, verdades apodíticas, lógicas. A obra dialético-aporética que Aristóteles nos legou é um grande projeto das síntese acabadas, um grande projeto de síntese axiomática e teoremática que aqueles planos analíticos. Também se diferencia o método filosófico sistemático e o sistema de filosofia enquanto doutrina. Ora, a diferença me parece apenas concomitante ao desenvolvimento do pensamento do filósofo e do estudioso. Toda filosofia é sistemática, mas é aporética por definição do surgimento fúngico dos problemas teóricos e práticos, como nos expõe Olavo mesmo, naquela citação supra. Este Olavo que apenas não era sistemático por temperamento. Em razão de tal temperamento, nos cabe justamente, enquanto continuadores de uma tradição olaviana, pensá-la criticamente, sistematicamente, rigorosamente. Se Olavo coletou os dados, cabe a nós, conforme a teoria dos 4 discursos, fazer a demonstração lógico-analítica de suas teses verdadeiras e desmentir as falsas postas ao nosso esmero e observação, ainda no campo dialético-aporético da obra do professor. Essa demonstração analítica na obra carvalhiana é de tal monta importante justamente porque a lente com a qual se costuma ler Olavo de Carvalho na grande mídia é, em grande medida, programática e política, como se o filósofo pensasse a filosofia a partir de posições políticas prévias. Ora, nada poderia ser mais falso. Fato é que a obra de Olavo de Carvalho mostra-se desde o início como a própria vivência dele, fazendo jus à sua tese axiomática da unidade do conhecimento na unidade da consciência. Transitando entre discursos, ele construiu não apenas a vasta gama de obras filosóficas, isto é, dialético-aporéticas e, como pretendo, em continuação ao seu legado, analíticas por excelência, sistemáticas por excelência, como também extensa obra jornalística e cultural, isto é, poética e retórica por excelência. A jornada intelectual de Olavo, somada às suas leituras de Aristóteles, permitiu-lhe ver por trás da própria consciência um conhecimento que Aristóteles empreendeu na estrutura do discurso. Em Aristóteles, Olavo de Carvalho descobriu os 4 discursos enquanto unidade no órgão, e só descobriu seus pares avant la lettre a posteriori. Se concluo algo deste texto caótico, concluo que urge a necessidade vital de uma institucionalização de seu pensamento, uma cátedra carvalhiana, talvez um olavismo analítico, a fim de mantê-lo como pensador sério, rigoroso e, claro, um filósofo. A inversão da posição da obra dele e a proeminência de sua figura como intelectual público e político vieram à tona, principalmente com a sua suposta influência no governo do mito, do mito entre muitas aspas, né? Infelizmente, essa imagem se tornou a única. Ninguém conhece suas teses mais rigorosas, os estudos em Aristóteles, sua concepção meta-histórica, etc. Tudo isso é sumariamente ignorado em prol daquilo que é mais acessível, sua produção incidental e não essencial.
Infelizmente, isso é reproduzido por diversos meios. Desde a página oficial dele no Instagram, extremamente mal gerida, até o seu canal no YouTube. Idem. A continuação de um legado filosófico, reitero e martelo, pois a filosofia é feita com sangue e pancadas, é a crítica interna, rigorosa e sistemática, pois a filosofia olaviana é uma grande propositura de integração da parte no todo, a negação, por excelência, do racionalismo que nos emergiu no mundo burguês e fragmentado em que estamos imersos. A epistemologia de Carvalho nos traz, nessa integração, um cerne teórico que, negando a científica que renuncia a nos dar qualquer conhecimento do mundo real da experiência, substituindo por um elenco de esquemas matemáticos e desmoraliza como fantasia mística ou qualquer outra via de acesso a esse conhecimento, ressoa uma tradição sempre presente de ver o sujeito como ser e não todo, e como consciência, que não é mero epifenômeno material, mas substrato mesmo do fenômeno da existência, concretizando assim uma saída da angústia heideggeriana de estar no mundo, a completude dessa ética de alteridade que se realiza justamente na harmonia consciente entre as partes distintas dentro do todo e não na fusão indiferenciada delas, pode ser melhor desbravada no futuro, numa ontologia de participação modalizada. E é justamente isto que proponho neste texto, meramente propositural, que me afigura como gênese de uma proposta que pode ser melhor desbravada na cooperação e na estruturação de uma filosofia real, na estruturação de uma tradição. Esse é o texto. Ele tem um apêndice que também está disponível no meu Substack, mas eu não vou lê-lo aqui. Eu creio que a experiência de lê-lo lá será melhor, né? Isso eu queria até enfim, eu lhes recomendo a leitura do texto por si mesmos, e não meramente nessa minha leitura. Essa é a minha proposta, esse é o manifesto. Muito obrigado pela atenção.